E aí, César, mais um dia de Pricing Cast. Pricing Cast. É nóis. É nóis. O que você vai trazer hoje pra gente aí? Vixe, hoje a tampa da chaleira vai voar hoje ou não? Vai, vamos falar sobre varejo? Varejo, Trouxemos alguém especialista no tema? transformação digital. Bora então. Vamos nessa? Vamos, E quem tá apresenta aí? Quem tá aí? Uma pessoa muito especial, hein? Boa. Lê o currículo primeiro Vamos pro lá. pessoal que tá nos escutando aqui, ó. Fica aí se você quer saber de varejo. China, varejo, startup. Hoje a gente vai falar de muita coisa boa. Muita coisa bacana. Eu, particularmente, não conheço no Brasil uma pessoa mais especialista nesse tema em varejo para falar de transformação digital sobre China do que essa pessoa que a gente convidou hoje. Boa. E nós estamos aqui com um cara super especial. Agradecemos ele, Eduardo Terra, tá aqui com a gente. O Eduardo, só para falar do currículo dele, né? Ele atuou como presidente da Sociedade Brasileira de Varejo de Consumo nos últimos 10 anos. Ele é cofundador da IRTT, que é Instituto Retail Think Tank Brasil. Ele atua como conselheiro de empresas, é sócio da High Partners, que é uma venture capital, é autor de diversos livros e atualmente um dos maiores especialistas em transformação digital do varejo no Brasil. É uma honra estar com esse cara aqui hoje aqui no Pricing Cast. É uma honra. Agradecer ele aqui. E aí, Eduardo? Obrigado. Gente, aí. obrigado, Fábio, obrigado, César. Uma honra estar aqui com vocês. Super convite. Acho que a gente vai ter um papo bacana aí sobre transformação digital, varejo, pricing, startups, inteligência artificial. Acho que vamos falar de coisas muito bacanas. Boa. Terra, para começando a esquentar, você é um cara que vive olhando para a China, olhando para outros países, assim, vendo tudo que há de transformação digital e tecnológica. Podemos esperar o que vem pela frente aí? Fala um pouco para a gente sobre China já, para começar a esquentar aí um pouquinho. Eu acho que como foi dito na minha apresentação, eu faço um conjunto de coisas. Uma delas é ser cofundador e sócio da BTR Varese, que a gente faz algumas missões aí pelo mundo para entender, acompanhar varejo e as empresas de consumo. E o que está acontecendo nos Estados Unidos? A gente já foi para Israel, a gente já foi para a Índia, a gente já foi para alguns lugares. E China, né, como você mencionou, e Ásia como um todo, tem sido nos últimos anos um polo onde a gente vê tecnologias, transformação acontecendo, né? Eu estou indo agora, 2025, pela 8ª vez com meu sócio, Alberto Serrentino, para a China. Vou passar por Singapura antes, tem a NRF Ásia, né, que é o maior evento de varejo que está acontecendo na Ásia também, além de Nova York, onde acontece todos os anos. E a China... talvez a melhor tradução da China em termos de tecnologia é onde a gente pode ver o futuro ao vivo e a cores e depois poder voltar para as nossas empresas, para o nosso país e esperar acontecer. Assim foi com pagamentos digitais, assim foi com marketplace, assim foi com ecossistemas, assim foi com uma série de coisas que hoje são realidade e lá chegou um pouco antes. E quando você fala de inteligência artificial... eles de fato estão avançados, né? Existe um projeto na China de se tornar a maior potência do mundo em 2030, então falta pouca coisa, né? O DeepSeek, que eu acho que muitos de vocês acompanharam, eu acho que foi só o primeiro capítulo de muitos que a gente vai ainda assistir e acompanhar. A China ela usa alguns atalhos, ela tem um pragmatismo de negócios, investe muito em educação. Então, para a gente aquecer aí os motores, eu acho que China... é um pouco, para quem gosta de IA, transformação digital, tecnologia, é um polo importante para a gente buscar. E aí a grande novidade é que até o ano passado, eu não estou falando, nós estamos gravando em 2025, né? Final do primeiro semestre, porque as pessoas vão nos assistir durante muitos momentos, né? Até 2024, até o primeiro semestre, quando eu estive lá, a China tinha muita coisa legal em termos de IA, mas não exportava. Né? Então aquilo era muito restrito a eles. A novidade é que hoje ela começou a vender e a exportar isso. Assim como hoje a gente pode contratar um ChatGPT, um Gemini ou coisas, né, do gênero, hoje o mundo, ou pelo menos o Brasil, né, não é todo país que tem relações boas com a China, o Brasil tem, a gente pode contratar, por exemplo, DeepSeek, né?
e outras soluções chinesas. Então, acho que a primeira dica, né, acho que a gente pode deixar algumas dicas, procurem soluções de IA, as soluções de LLM, né, os modelos de linguagem maiores, os bots, não só americanos, né, a gente tem uma tendência maior a coisas americanas, não só as europeias, mas soluções chinesas hoje também estão funcionando bem. Elas estão em processo de maturação, mas eu acho que para o segundo semestre de 25 e principalmente para 26, a gente vai ver uma enxurrada de soluções tipo ChatGPT, tipo outros modelos que muitas vezes a gente ouve falar em IA vindas da China. Eu comecei falando de China, sabe por quê? Eu conheci o Terra mais ou menos em 2016, ele dando uma palestra e ele mostrou um morador de rua assim, pedindo dinheiro com QR Code. Isso em 2016. Eu olhei para aquela foto e falei assim, caramba, não é possível. Não é possível. Quanto que isso vai acontecer no Brasil? Eu fiquei olhando assim e eu me lembro que na palestra ele também trouxe uma imagem falando o seguinte, a inovação são como formigas que vão movimentando. Daqui a pouco ele fala sobre isso, não é um elefante branco. Eu olhei assim, tava no meio da pandemia, eu passando de carro parado assim, eu vejo uma determinada pessoa pedindo dinheiro com o QR Code. Eu falei, caramba, 2016 eu vi isso acontecendo. Então, para você que está nos escutando, trouxemos o Terra aqui para falar o que vem pela frente aí. Terra, muito obrigado aí, porque você marcou também a minha vida numa palestra. Quando eu vi aquele movimento, eu falei, caramba, olha aí acontecendo. A história da formiguinha e dos elefantes, eu tenho até um vídeo no YouTube, né, no canal que eu tenho falando sobre isso. Eu gosto muito de metáforas, de analogias, acho que ela é muito simples. Eu falo que a disrupção, ou a inovação em forma de disrupção, ela vem para as empresas grandes, né? Ela não vem em forma de um elefante. O que isso quer dizer, né? Normalmente uma empresa maior, ela chega, às vezes assiste uma palestra que eu faço, né? Fala assim, pô, Eduardo, muito bacana essas coisas que você fala sobre a China, sobre a inteligência artificial, sobre a transformação digital. Só que eu chego segunda-feira para trabalhar, olho na janela e não vejo uma grande ameaça vindo na minha direção, como se a ameaça viesse em forma de um elefante. O que eu costumo dizer é que a disrupção, a transformação, ela não vem em forma de elefante, ela vem em forma de pequenas e perigosas formiguinhas, né? Que aos poucos vão chegando, né? E quando você percebe, elas já mudaram o negócio. Boa. Né? O Nubank um dia era uma formiguinha, hoje virou o Nubank, né? O Uber era uma startup, a Netflix era uma startup, certo? Em todos os segmentos hoje mais maduros em termos de transformação digital, o iFood era uma startup, não é? O Mercado Livre era uma startup. Então esses caras não nasceram elefantes. As startups são formiguinhas que vão capturando pedaços pequenos de valor de algumas indústrias, de empresas grandes, e que vão engordando, né? E aí vão ficando grandes. Essa é a história, e acho que isso é importante para a gente pensar em como é que se captura valor de negócios que parecem ser grandes. Muito legal, muito legal. Mas, Terra, como foi forjado o Terra? Porque o Terra que conhece tanto de varejo, tanto de transformação digital, e como o Terra foi forjado? Onde ele foi forjado? Como ele... Bacana. Foi desenvolvendo essas competências e conhecendo tanto. Tentar contar rápido aqui para a gente não transformar um papo bacana em um momento só pessoal. Mas assim, alguns capítulos, né? Eu tenho 50 anos, dos meus 17 aos meus 22, 23, eu tinha uma fase empreendedora varejista, né? Familiar, na época com a minha mãe, era um varejo familiar de moda. Eu fazia toda a parte administrativa, financeira, só não fazia o produto, era um produto de moda feminina, mas eu aprendi muito o que era varejo prático, né? A gente chegou a ter 5 lojas, na época, estou falando de 1990, né? Onde o varejo era informal, analógico, né? Mas aprendi os fundamentos de um negócio de varejo, tudo menos o produto. Eu não cuidava de produto, cuidava de funcionário, financeiro, operações, expansão, enfim. Então aprendi muito jovem varejo, aí me formei na faculdade e na época estava nascendo na USP, na FEA, em São Paulo, um projeto de varejo que deu muito certo, né?
E eu não imaginava uma vida acadêmica na época, mas tive uma oportunidade na época de aos poucos, né, participar disso. Na minha transição da graduação, eu comecei a participar dali, né, e o que foi um início de transição, eu fiz na época um MBA, que estavam nascendo os MBAs ali na FEA, que depois virou FIA, né, que hoje é uma grande escola de negócio. Dali entrei no mestrado e quando eu tive o contato com a sala de aula, aquilo foi mágico para mim, né? Eu não achei que aquilo, né? E aí, para resumir uma história longa, de uma forma curta, com 23 anos eu comecei a dar aula, já em pós-graduação, né? Nesse núcleo que estava nascendo em Varejo, chamado Provar, que foi muito bem sucedido, publicou muitos livros, e aí eu comecei uma fase acadêmica. Só que a minha vocação era um acadêmico meio executivo, né? Então eu fiz uma carreira nesse núcleo, que depois foi incorporado à FIA, Fundação Instituto de Administração, dos meus 23 até os meus 39 anos. Então foi longo, né? Poxa. Me tornei diretor dessa fundação, cuidando de consultorias, de programas internacionais, dei durante muitos anos aulas nos principais programas de MBA, enfim, participei da construção, na época, do primeiro MBA de varejo do Brasil, foram muitas turmas, e assim fiz essa minha primeira onda de carreira, conheci muito do que era o varejo no mundo acadêmico e fiz uma formação mais sólida acadêmica. Cheguei a ter uma primeira experiência em conselhos, aí quando eu cansei um pouco dessa minha vida acadêmica, né, falei, eu vou para uma próxima onda, sem saber muito para onde eu estava indo. E aí, nos últimos 11 anos, foi quando eu entrei nessa vida que eu tô, que foi aí muito bem apresentada por vocês, né, assim, são os conselhos de administração, que hoje eu participo de 7 conselhos de segmentos diferentes, que vai desde o Grupo Boticário, passando pela Pets, que acho que muitos de vocês conhecem, por supermercados, farmácia, material de construção, são segmentos diferentes. Os programas internacionais, o fundo, a High Partners, que é um fundo, um venture capital que investe em várias startups, todas voltadas para varejo, né? Trabalho há um ano, desde o início do ano com a XP, assessorando a XP em processo de fusões, aquisições, enfim. Faço bastante palestras, tenho publicado livros, né? Publiquei em 2024 o livro Inteligência Artificial no Varejo, em 2022 Transformação Digital para o Varejo, então todos eles publicados aí para quem quiser acessar. E estou publicando agora, no final do primeiro semestre, um livro que a gente fez, resultado de um podcast, que a gente entrevistou 10 grandes CEOs de varejo, enfim. Então tem bastante coisa bacana. Essa é a minha história para tentar ser rápido. Boa. Uau. Que história, hein? Que história, hein? Agora, dado que ele falou até do livro, eu fiquei curioso sobre esse livro de transformação digital no varejo. O que você viu e o que você está vendo aí de transformação? Esse é um assunto importante, Fábio. Assim, quando o Vale do Silício, e não dá para a gente falar de transformação digital sem tocar no Vale do Silício. A gente já falou de China, né? O Silicon Valley, o Vale do Silício, para quem, assim, acho que é legal a gente sempre calibrar os conceitos, né? O Vale do Silício tem esse nome muito pela região que é onde nasce o silício ali, a região da Califórnia, próxima a São Francisco, onde estão todas as Big Techs, Apple, hoje Meta, né, Facebook, Amazon não fica ali, a Amazon é Seattle, né, mas você tem várias empresas ali nessa região. É o berço da tecnologia moderna, primeiro hardware e depois hoje software. Nos anos 2000, a gente entendeu, eu e meu sócio, de novo, a gente está juntos aí há 11 anos, a gente entendeu que a gente tinha que ir para lá, como hoje a gente entendeu que ia para a China, né? E a gente foi para lá umas 10 vezes, levando grupos, sozinhos, né? Isso começou em 2013, 14, né? E a gente foi aprender um pouco na época, 13, 14, o varejo estava na virada da transformação digital, certo?
E a gente foi em várias empresas. Fomos na Cisco, fomos na Apple, fomos no Facebook na época, fomos no Google muitas vezes, a sede do Google é lá, né? Inúmeras empresas. E o resultado disso, respondendo a sua pergunta, é que eu comecei a entender o que seria a tal da transformação digital em modelo, né? Primeiro a gente entendeu que transformação digital não é vender pela internet. Acho que é a primeira coisa prática para as pessoas entenderem. A transformação digital, eu já tenho e-commerce. Não, acho que você não entendeu. Né? Isso é um pedaço, mas não é o todo. Né? Outra coisa, transformação digital não é uma agenda só de tecnologia, não é só um CIO, um CTO. Envolve, por exemplo, 2 temas muito críticos, que é cultura e estrutura. São temas de RH, de gente. E, aliás, que se você não faz essa parte, essa lição de casa, a casa desaba, né? Então, já dizia, talvez o maior guru de todos os tempos, um cara que eu admiro demais, que é o Peter Drucker, né? Que talvez tenha publicado os melhores livros sobre management e tal, que a cultura come a estratégia no café da manhã. Então, você não mexeu na cultura, não tem transformação digital. Então, respondendo a tua pergunta, né? O resultado disso foi o modelo que eu criei de 8 elementos que está no livro, né? Transformação digital e a pandemia, que eu escrevi isso durante a pandemia, né? Que recomenda as empresas a seguirem. É um modelo bem testado em vários dos conselhos que eu participei, que começa, revisa a cultura, revisa a estrutura, depois revisa a estrutura de dados, né? Aí revisa a forma com que você comunica com os clientes. Aí sim, revisa os canais, né? Que passa pela omnicanalidade, enfim. Revisa as aplicações que você... E aí vai passando por cada um deles até chegar, por exemplo, na loja, né? Qual é o papel que a loja de hoje não é a loja de antes. Se for varejo, se for um negócio de atacado, distribuição, revisa o papel dos representantes e por aí vai. Então, o Vale do Silício foi o grande motor para gerar o livro. O livro foi feito durante a pandemia acelerou muitos anos a transformação digital, foi um boost de transformação digital, então o livro tem um pouquinho desse espírito. Muito legal. Boa. Legal. E olhando o que você... Ouvindo o que você falou... Tomando bastante água, que eu estou falando bastante, tá? Boa, então, boa. Mas tá ouvindo o que você falou, eu faço uma reflexão aqui de... Pensando no nosso cenário atual, o quão você acha que o varejo está discutindo tudo isso em profundidade? Porque eu vejo que às vezes a gente fica nessa discussão que você mesmo falou. Ah, mas digitalização é omnicanalidade, é o e-commerce. Será que a gente está discutindo e pensando no varejo hoje no Brasil, como é que você está avaliando esse cenário da digitalização no varejo atual? Discutindo talvez não seja a palavra correta. Discutindo talvez esteja discutindo menos do que deveria. Fazendo está. Tá. Não talvez da maneira correta, né? Eu acho que vou te explicar melhor. Quer dizer, fazendo tá porque na marra aconteceu. Seja pela pandemia, seja pelas coisas. Vamos pegar... Quando eu falo discutir de forma organizada a transformação que deveria estar sendo feito, né? Organizar, entender, estruturar, isso é o que deveria acontecer, tá? Nem todo mundo está fazendo, mas está atropelando. Então, vamos pegar um caso prático do que é transformação digital. Jornada de compra de um cliente, certo? O que é jornada de compra? É tudo o que acontece entre eu, Eduardo, imaginar, em algum momento, comprar um copo, tá? Ok? Então, a jornada, ela começa, muitas vezes, antes de eu pensar no copo. Tá? Se a gente começar a falar aqui de um copo, né, térmico, com abridor, com tampa, né, essa jornada pode começar porque esse celular aqui já está ouvindo, ele captura as nossas conversas, né? Eu posso eventualmente pesquisar sobre o copo, ou saindo da nossa gravação eu posso abrir o Instagram e vai ter campanha sobre o copo, enfim. Aí o que as pessoas não sabem, e eu tenho participado de N fóruns e eventos assim, olha que loucura, não sei se vocês já ouviram isso, existem de 100 a 500 touch points, quer dizer, pontos possíveis de contatos em uma jornada entre o 0
até o pós-venda de um consumidor e o copo. O copo pode ser o copo, pode ser um saco de cimento, pode ser um carro, pode ser uma garrafa de vinho. Perfeito. Tá? Então, tá claro, jornada de compra. Vamos voltar 30 anos no tempo? Tá? Essa mesma jornada, ela era 100% analógica. Então, não existia praticamente tecnologia. Se a gente estivesse falando do copo e a gente estivesse batendo papo na praça ou em casa, certo? E falasse do copo, o que eu ia fazer era, eu ia tirar o sábado, certo? Perfeito. Para bater perna no shopping, na rua, para procurar um copo. Não é isso? Perfeito. Ou eu ia ser impactado pela mídia analógica, jornal, TV, revista, etc., por um copo em algum momento. Ou eu ia perguntar para amigos sobre o copo. Ou eu ia abrir as páginas amarelas, né? A lista telefônica, para quem tem menos de 30 anos não sabe do que eu estou falando, certo? Essa era a jornada. Ela tinha menos pontos, ela era mais controlada, ela era desse jeito, ela era analógica. Hoje, essa jornada do copo, ou do vinho, ou do óculos, ou de qualquer coisa, ela é uma jornada caótica, complexa, e absolutamente digital. Essa é a palavra que eu queria chegar para a gente concluir. Concordam comigo? Concordo. Sim, perfeito. Totalmente digital. Tem Instagram nela, tem Google nela, tem WhatsApp nela, tem um monte de mídias, tem TikTok nela. Se tiver vendedores, ele está usando o WhatsApp. Se o copo vai ser comprado por um e-commerce, isso no Brasil hoje é 14, 15% dos casos. Mas você concorda comigo que isso é um pedaço menos importante do que a gente está falando de digitalização de uma coisa muito mais importante do que canal? Sim. Sim, Que é jornada? claro. A maneira com que eu estou impactando alguém que vai comprar um copo, um óculos, um saco de cimento, um microfone, uma mesa, um vinho, é muito digital, que é redes sociais, WhatsApp, dados, enfim. O que eu quero dizer é a digitalização, a transformação digital do que a gente chama de varejo de consumo já foi. No pequenininho, no médio, no grande. Então, se as empresas estão organizando ou discutindo, é uma outra questão. Deveriam estar para fazer isso melhor. Mas que isso aconteceu movido pelo consumidor, pelas empresas de mídia, de tecnologia, porque assim, hoje as pessoas não vão esperar o sábado para ir atrás de alguma coisa. Elas abrem o Google, né? Ou elas pesquisam em algum lugar, ou elas recebem alguma coisa. Então, esse eu acho que é um ponto importante. E nessa mudança, o que acontece com a loja física? Ela muda o seu papel? De que maneira ela muda? Passa a ser o quê? Eu acho que essa é a pergunta das três que eu mais respondo, né? A primeira boa notícia, incluindo a China, né? Que eu já falei que é o futuro, né? Então, é a loja física e a China, né? Tem muita loja física na China, com papéis muito diferentes, né? Porque a loja física ela é o grande hub da omnicanalidade, número 1. Então, assim, entregar o tal do copo para você é difícil. Esse copo não vai poder sair de um centro de distribuição que está a 300 quilômetros daqui. Esse copo, seja lá a hora que você resolver comprar, que pode ser numa loja, pode ser pelo WhatsApp, pode ser pelo TikTok, ele vai ter que sair de um lugar perto da tua casa ou perto do seu trabalho. Normalmente esse lugar é uma loja. Tá? Já que é uma loja, ela pode ter experiência, ela pode ter informação. Segundo, se essa loja vira meio que um escritório de vendas. Então, o que está acontecendo na China? Esse escritório de vendas vira live streaming. Então, quase todas as lojas na China têm um estúdiozinho, que nem o que a gente está fazendo aqui. Então, a hora que não tem cliente, bora fazer live. Né? Já que não tem cliente, a loja vai trazer cliente. Né? Eu vou fazer, né? Eu vou abrir o celular, e vou fazer uma live para os vendedores. Né? Então, respondendo a tua pergunta a loja não morreu, mas a loja de 2025 não é a loja de 2015, nem a de 2005, nem a de 95. É outra loja, uma loja ativa, é uma loja que vai até os clientes, e não o cliente vai até a loja. É uma loja digital e é uma loja que conversa
com os outros canais que também vendem. É uma loja que tem que estar integrada com a internet, loja que tem que estar integrada com o WhatsApp, integrada com os marketplaces, porque hoje, vou dar um exemplo para vocês. Hoje, mais ou menos 14, 15% de tudo que se vende no varejo brasileiro é o que a gente chama de vendas digitais ou e-commerce. Mais da metade sai de uma loja quando você compra, né? Tirando o Mercado Livre, tirando a Amazon, que são os players importantes que vendem a partir de centros de distribuição, o resto, eu faço parte do conselho da Petz, que é uma empresa pública listada que tem dados, né? Então hoje a Petz mais ou menos tem 45%, dependendo do período, de vendas digitais, certo? É bastante. 90% disso sai das lojas. Sai da loja, é verdade. Então, apesar de ter um e-commerce muito grande, é a loja que ou manda quando você compra ou você vai lá buscar. Então, apesar das vendas digitais crescerem, a loja tem o papel de orquestrar, de mandar, de estocar, porque ela está do teu lado, né? É mais barato usar a loja como o hub do e-commerce do que CD. Grandes CDs. Perfeito. E agora, você falando sobre omnicalidade, eu fico... E a jornada do cliente, a gente escuta muitas perguntas, e às vezes mandam lá no grupinho de WhatsApp, mas olha o preço da loja física, o preço da loja digital, aí compra no digital e vai retirar no físico. E como é que fica essa experiência relacionada ao preço nessa agora jornada? Deixa eu até me acomodar aqui, agora o assunto esquentou. Deixa eu até sentir calor aqui. Boa. Bom, quando a gente chega no tema de preço, estamos no Pricing Cast, o assunto esquenta mesmo. Por quê? Vamos lá. Qual é a grande diferença quando a gente fala de pricing, de preço, nos dois mundos, né? Eu acho que eu sempre tentei estudar muito varejo, enfim. Uma vez tendo os dados, quando eu falo dados, saber exatamente preço que eu pratico, relativamente em tempo real, tá? Então não adianta saber o preço de 2 semanas atrás. Preço é um processo vivo, né? Ainda mais com competição e com mais ou menos inflação. Então eu tenho a foto do preço hoje e tenho a foto do ambiente competitivo. Leia-se meus principais competidores. No mundo digital, com os tais robozinhos, né? Que tudo bem, tem anti-robô aqui para lá, né? Você bloqueia, tal, mas você consegue um certo monitoramento e, portanto, uma captura, certo? Do que se imagina que exista de preço. E a partir daí os modelos, hoje já com IA, criam toda uma inteligência possível daquilo que eu vou estabelecer como inteligência de pricing, né? E aí os supermercados e as farmácias são o estado da arte disso, na minha opinião, né? Então eu vou ter aquilo que a gente chama de hipersensibilidade. Então a minha curva A eu vou posicionar 1%, 2% abaixo, né? Depois a curva B eu vou ficar igual, e aí a curva C é onde eventualmente eu vou ganhar dinheiro. Perfeito. A curva C, né? Então eu vou conseguir cobrar mais caro, porque eu sempre, na minha época, tenho saudades até dessa época, eu dava aula de pricing também, né, nos MBAs. Eu sempre fazia um exercício e nunca falhava. Falei assim, 40 alunos, quem eventualmente está assistindo e teve aula comigo vai lembrar desse exercício. Eu pegava 3 itens que todo mundo já comprou no supermercado, né? Você pegava lá, o sabão em pó, você tem que dar a marca, que senão, né? Omo, que é bastante vendido, né? Você pega lá um produto, uma Coca-Cola 2 litros, né? Você pega 3 itens e pede para todo mundo escrever o preço, certo? A variação é pequena, certo? Aí você pega para todo mundo escrever o preço de uma caixa de fósforo, de um pacote de vela e de um pacote de guardanapo. Eram esses os itens que eu usava. Perfeito. O delta de preço da curva C é desse tamanho. A dispersão gigantesca. Né? Que é a tese da sensibilidade. Então, a tese do modelo é antiga. O problema do digital, que é a tua pergunta, versus o físico, é você ter a foto dos preços e do ambiente competitivo. Até hoje, nós estamos em 2025, isso não está resolvido. Então vamos chegar lá, né?
Que, por exemplo, o segundo maior varejista do Brasil, que é o Açaí, certo? Ele não vende pela internet. Portanto, os preços que ele pratica não estão disponíveis. Você quer capturar os preços do açaí, você tem que ir na loja, fazer aquela famosa pesquisa. Aquele levantamento manual, né? Você tem N formas de tentar fazer isso diferente, mas ainda o inventário de preços em tempo real é um gargalo. Na internet é outra história, concordam comigo? Na internet você tem o inventário completo em tempo real e você tem os robozinhos fazendo a modelagem. A omnicanalidade, ela ajuda, porque aí respondendo a tua pergunta original, né? O conceito original de omnicanalidade, que não é o praticado hoje, tá? Que a gente pode depois abrir uma segunda pergunta. Eduardo, qual é o conceito original de omnicanalidade? Alinhamento de políticas comerciais físico-digital. Então o que eu vendo online eu vendo na loja, o preço que eu tenho online eu tenho na loja, né? Comprou aqui, troca ali. Quem faz isso no Brasil hoje? Eu desconheço. 100%, assim, né? Por quê? No mínimo você tem um sortimento maior na internet, certo? Perfeito. O cara da loja pode comprar? Em tese, sim. Política de trocas, isso avançou bastante. A grande maioria dos varejistas maduros, mas tem varejista nome grande, que eu prefiro, mas varejista grande de moda, listado, famoso, que até hoje não faz troca. Você ganha um presente, você dá um presente para uma pessoa que você gosta, um sapato, ela vai trocar, ela não troca, que é franquia, né? Isso, em 2025, a omnicanalidade no seu pilar fundamental, que é troca entre canais, ainda não avançou. E preço? A tese é o seguinte, a sensibilidade de preço nos canais digitais é mega, é super. Cara, pá. No físico é menor. Então, o varejista entendeu que a unificação dos preços nos canais, ele não funcionava. Então, hoje, no Brasil, a realidade é que a grande maioria não está integrada. Mesmo nas farmácias, por exemplo, né? Muita farmácia, se você abrir o app dentro da loja, você compra mais barato. Certo? Certo. Muita gente já tentou, já fez isso. Então, nós estamos para o consumidor, nós estamos num momento que é esse, certo? E para o físico, para fechar essa questão, né? Precificação com inteligência artificial por varejo físico, a gente ainda tem um gap que é tentar achar algumas outras soluções, que é essa fotografia do que eu pratico de preço. Isso eu consigo dar o dado, porque o dado é meu, né? Mas eu preciso ter do ambiente competitivo. Então, por exemplo, se eu compito com o açaí, como é que eu sei os preços do açaí para modelar a minha inteligência de preço com o dele se o preço dele não está disponível? Vou ter que visitar as lojas dele todo dia, é isso, né? Que é o modelo de 20 anos atrás, né? Tem soluções? Algumas, mas não são perfeitas, é isso. É um baita desafio, né? Por isso que é Brasil, né? Caraca, e acho que tem um desafio ainda maior, que é como é que equilibra a margem nesses ambientes, né? O físico, o digital, como é que... O digital você falou, não, a galera vai pesquisar, geralmente o preço é mais baixo, mas se o preço é mais baixo, a margem é mais baixa. Aí tem o físico, tem a estrutura. E aí, como é que equilibra? Ótimo ponto. Como é que equilibra? Você ainda tem que brigar para ficar no topo do ranking do Google, aí paga mais caro. Mas você tocou num ponto, que são discussões enormes que a gente tem em conselhos de administração. O digital, mega competitivo, hiper perfeito em informação, tem empurrado as margens do varejo físico para baixo. Essa é uma realidade no mundo, tá? E aí a gente pode entrar um pouco em inteligência artificial de novo, tá? Boa. Uma das discussões que a gente tem é o varejista que não fizer a lição de casa nos próximos 3 para 5 anos, mas de verdade, tá? De produtividade, mas para valer, não vai sobreviver. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui, né? Se você for pegar uma operação de varejo de ponta a ponta, quando eu falo ponta a ponta, não é só loja. É desde a maneira com que ele recebe mercadoria, confere mercadoria, com que ele opera financeiro, contábil,
RH, né? Com que ele faz manutenção, né? Com que ele opera a loja, né? Então, com que ele faz reposição, tal. Se ele não tiver um olhar crítico sobre ativos, pessoas, processos, imaginando que o que a gente chama de SG&A, né? Que é toda a parte de estrutura de custos que envolve vendas, loja, retaguarda, logística, etc. Olhando como é que eu diminuo isso usando inteligência artificial, tecnologia, trazendo produtividade. Se esse cara não tiver uma agenda estratégica para isso, ele não vai estar vivo daqui a 5 anos. Eu tenho certeza disso. Por quê? Porque as grandes plataformas, Amazon, por exemplo, Alibaba, por exemplo, etc., tem uma agenda mega agressiva sobre isso. Para dar um exemplo, o Mercado Livre, que está em todas as categorias, né, anunciou só para 2025 34 a 35 bilhões de reais de investimento. Certo? Então, como é que você compete? Isso, claro, é um investimento que envolve tudo. Envolve logística, envolve tecnologia, envolve a parte de pagamentos deles, envolve gente, envolve tudo. Né? Mas como é que você compete com uma plataforma que opera em todos os segmentos, inclusive bancos, inclusive entregas, inclusive tudo? Né? Se eu não fizer um exercício de também conseguir, usando, de novo, aí depois a gente pode responder, mas eu sou pequeno, o que eu faço? Podemos responder disso depois, mas vou dar um exemplo. Quanto representam os seus custos, que é o que a gente chama de SG&A, né? Que é quanto representam os seus custos das suas vendas? Representam 20%. Tem que representar 12% daqui a 5 anos. Se vira. Que se não representar 12%, você está fora do jogo. E aí você tem que ter um capítulo de imaginar que com digitalização, IA, você vai tirando coisas. Aí, talvez aqui a gente vai fazer a parte mais polêmica da conversa, que não tem nenhum problema de falar. Assim. Mas você está querendo dizer que, então, nesses 5 anos, a pessoa que hoje tem X funcionários vai ter X menos 30, menos 40? Sim, só que eu prefiro ver de outro jeito. Se você tem 1.000 funcionários, daqui a 5 anos, se você não fizer, você vai perder os 1.000. Eu prefiro ser responsável e ter uma agenda de investir corretamente e salvar 700 e não perder 1.000. Perfeito. Né? Eu acho que é uma agenda de salvar 700 e não perder todos, porque de fato vem uma onda muito forte de empresas muito grandes. Eu dei o exemplo do Mercado Livre, mas a gente pode falar da Meituan, que é a maior empresa de entregas na China, que ela é 60 vezes maior que o iFood, que está longe de ser um negócio pequeno, para quem conhece o Brasil. Sim. Né? 60 maior, e está chegando com toda a força no Brasil, e que vai estar entre nós já. Né? Estou falando de uma das empresas, a gente está falando do TikTok, que todo mundo conhece e usa. O TikTok tem mais de 80 milhões de usuários no Brasil que ficam mais de 1 hora por dia. Então é TikTok, é Meituan, Huawei, AliExpress, Shein e por aí vai, né? Então, essas empresas da Ásia, as empresas dos Estados Unidos, as empresas mesmo da América Latina, né? Elas têm uma agenda de inteligência artificial, de tecnologia, que é muito séria. E aí, quem quiser continuar daqui a 5 anos competitivo no seu segmento, tem que, aí é a tua frase, tem que discutir, organizar também a sua agenda para não ficar inviável. E você comentou sobre as empresas pequenas e ao mesmo tempo você também tem uma visão bem holística de diversas empresas. O que você está vendo na prática, assim, de que as empresas podem começar a aplicar amanhã ou tentar fazer essa agenda para poder ir reduzindo esses custos? Falei da loja, essa é a segunda pergunta também que eu mais respondo e ela é ótima, né? Primeiro que tem resposta boa, né? Tem muita coisa que dá para fazer. Por exemplo, não precisa ser o ChatGPT, você pode usar qualquer outro, Gemini, você tem uma lista, você tem consolidadores, né? Você pode, obrigatoriamente, assine um desses modelos de inteligência artificial para sair usando. Não tem curso melhor de inteligência artificial do que você contratar uma dessas ferramentas e usar um pouquinho por dia, tá?
Usa. Para quê? Para tudo. Para o problema que você tiver. Qual o problema que você tem? Minha filha vai casar. Usa. Joga o problema para ele. Vou reformar minha casa. Usa. Tô com problema de imposto de renda. Usa. Vou fazer o que você quiser. Tá? Você vai se surpreender. Porque primeiro ele aprende com você, isso as pessoas muitas vezes não sabem, ele, né? É muito legal. Custa $20 a assinatura, por exemplo, do ChatGPT. Se você não puder investir $20 no seu futuro, aí para. Tá? Essa é a primeira dica. Segundo, consuma tudo o que você puder de conteúdos, a maior parte gratuito. Vocês estão assistindo, quem está aqui está assistindo um podcast, tem muitos, né? Sobre esses temas, né? Eu acho que a gente vive uma fase, eu sou, assim, devorador desse tipo de conteúdo. Eu estudo muito, muito. As pessoas, onde você estuda? Na internet. 70% do meu tempo, eu leio bastante ainda, tem a biblioteca e tal, que é onde eu estudo mais coisas de base, mas 70% do meu tempo de estudo é na internet. Né? Tem muita coisa bacana. Então, estudar, ferramentas que você possa praticar, certo? E a terceira dica tem muita empresa com solução de inteligência artificial bacana, barata, que você tem que ouvir e testar, né? Eu acho que vocês já trouxeram empresas aqui, tem várias, estou falando de startup, né? Mesmo as empresas grandes, as soluções não são das mais caras, assim, se você tem um negócio pequeno, médio ou grande, é tua obrigação você ouvir 3, 4 empresas por mês que resolvam alguma coisa do seu negócio com IA. Você não vai... contratar é uma outra discussão, tá? Mas você receber, seja pela tela, seja presencialmente, 3, 4 empresas que vão te trazer alguma coisa que tem inteligência artificial, é obrigação. Né? Aquilo que tiver fit, seja que funcione, seja que enfim, você vai ver que em um ano você vai ter algumas contratadas funcionando, você vai estar mais alfabetizado, né, pelo que você estudou, e você vai estar usando. Então essas 3 dicas receber as empresas para você conhecer, usar uma ferramenta para valer e consumir o que você puder de conteúdo. Eu acredito muito nisso que o Terra falou, eu já venho falando isso aqui há algum tempo. O grande problema é que às vezes as pessoas olham para esse mundo, essas discussões de IA e acabam achando assim, não, isso é coisa de TI. Isso é coisa do tá CTO, eu não vou nem olhar isso. Cara, assim, não é coisa, é coisa para o ser humano que é não você. Não podia estar mais errado. Né? Tipo, eu peguei esse final de semana, eu peguei o ChatGPT lá, eu queria mostrar pro meu pai que estava lá na minha casa, eu fui lá na despensa, liguei a câmera, porque quem paga a versão paga, liguei a câmera e falei assim, olha, tá vendo, eu só tenho isso aqui, eu preciso fazer algo em 1 hora, gostoso, para que eu possa comer. O que você recomenda? Eu tirei, começou a falar, meu pai, caramba, o que é isso? É isso. Uhum. Ele falou, pô, bota aqui no meu celular que eu vou começar a testar. Ele falou, vou mostrar pro carro, vou apontar. É isso, começa a testar, porque a pessoa vai abrindo a mente e vai falando, caramba, dá para fazer tanta coisa, dá para treinar, dá para aprender e até mesmo aprendizado. Tipo... Ó, eu tava numa festa esse final de semana, conversando com um amigo, eu vi um dos casos mais simples e mais geniais sobre ChatGPT. Esse meu amigo estava num dentista com uma dor chata e ele fez não sei se foi um raio-x, um exame, e mandou pro dentista. O dentista falou, não é nada, relaxa que deve ter sido, né? Ele não ficou muito confortável. Ele falou, fazer um teste. Ele subiu o exame no ChatGPT, o de $20. Porque, só para que todo mundo saiba, existe uma versão, a versão Plus custa $20 por mês e a versão Pro custa $200 por mês, que é só para louco. Tá? Mas enfim. Não fala isso porque eu pago essa. Sei. Só para loucos, né? Mas enfim, que é incrível, né? Mas não precisa dessa, tá? A de 20 já né? Enfim, ele subiu e perguntou, ó, você tem um pontinho tal
apontando para um diagnóstico potencial disso tudo, mas você deveria mandar para o seu dentista. Ele mandou de volta para o dentista, e o dentista eu achei muito legal, um cara, mas nem todos são assim. Cara aberto. Assim, cara, desculpa, eu não prestei atenção. Tá vendo? Eu acho que realmente tem um negócio aí e a gente precisa tratar. Isso é mágico, porque a inteligência artificial não tem que substituir o dentista. Claro. Tem que ajudar, cara. Só que o que está errado é que o dentista deveria ter usado junto, antes. Que nisso ele perdeu 2 dias, né? Mas tanto que aí a Microsoft foi genial, porque ela tem isso registrado. A inteligência artificial é o copiloto de todo mundo. Eu não acho que ela pode até ser um dia o piloto, né? Mas ela deveria copilotar quase tudo que a gente faz na vida, né? Então, olha que legal, né? Quer dizer, uma versão de $20 resolveu a vida do cara. Um diagnóstico de dentista. Isso poderia estar em todas as outras frentes. E essa visão ela é muito importante do copiloto mesmo e utilizando. Isso. E aí são oportunidades que cada um olhando para o seu negócio acaba olhando como aplicar e como utilizar. Para quem não sabe, o nome do produto da Microsoft chama Copilot, né? Copiloto em inglês. É por isso que eu falei que ela tem a marca registrada. Agora, Terra, você conhece muito também desse mundo digital e loja física versus digital e escuto em tudo quanto é lugar todo mundo falando o seguinte, o custo de aquisição do cliente está explodindo. O custo de aquisição do cliente não para de subir, o Google não para de cobrar. E aí, como sai dessa então, esse é um dos motivos da loja física ter relevância. Na China foi um dos principais, porque assim, uma loja física bem localizada, localização é determinante, né? Captura clientes novos, né? Custo de aquisição de cliente é quanto custa um cliente novo. Muitas vezes mais barato que o mundo digital, certo? Então, uma loja de farmácia, de qualquer uma das marcas, seja onde no Brasil vocês estejam, ele está trazendo clientes para a base. Se depois você vai conseguir trazer esse cliente para o aplicativo, para o mundo digital e vai gerar push para ele comprar mais, é uma outra história, que é o que elas estão fazendo. Mas a entrada pela loja muitas vezes é mais barata do que a entrada pelo Google, por exemplo. Tá? Então, respondendo a tua pergunta, a loja física muitas vezes tem um CAC, que é custo de aquisição de cliente, mais barato do que as plataformas digitais. Entendeu? E quando você integra tudo isso, por isso que fica mágico. Por isso que alguns lugares chegam aqui, me dá seu CPF aqui, me dá seu e-mail aqui, deixa eu cadastrar aqui. Você vale muito numa loja física cadastrada. A sua atenção e todo mundo brigando pela sua atenção. Isso aí. Mas a gente está quase perto do fim aqui. Eu queria que você falasse um pouco do que você está vendo de tendência, Serra. Assim, o que você está vendo que vem por aí, que você está já... Claro, aqui é futurologia pura, Tem uma coisa que a gente não falou, que eu acho que é bacana, que é assim... Esse ano a gente está aguardando ansiosamente aí os assistentes pessoais por IA. Na prática, né? Acho que todo mundo já interagiu um dia com a Alexa da Amazon. Uhum. Mas a Alexa está na sua versão ainda 1.5, vamos dizer assim, né? É a versão inicial com um pouquinho mais de inteligência. Eu acabei de encher minha casa de Alexa, botei lá uma automação. Como a gente andou usando muito o ChatGPT ultimamente, Gemini, eu percebi que eu estou abusando dela e ela não é tão inteligente assim. Tá ficando parada, né? Ela tá bugando. Vira e mexe e fala assim, não entendi o que... né? Tá bugando. Mas vai sair uma versão, a previsão é novembro, a última informação que existe, novembro de 25. Então, se vocês estiverem assistindo isso mais para frente, talvez vocês já tenham isso. O que isso quer dizer? Quer dizer, é uma coisa muito séria vindo aí, que é o seguinte. Então, vamos lá. Se hoje eu interagisse com a Alexa, pensando em comprar um presente para o meu pai, tá? Dia dos Pais em agosto, como é que seria o processo? Alexa, pode me ajudar a comprar um presente para o meu pai? Ela ia começar a me fazer perguntas. Eduardo... Quantos anos tem o seu pai? Eduardo, onde mora o seu pai? Eduardo, do que ele gosta? Na quarta pergunta, Alexa, deixa que eu compro. Claro. Simples assim. Uhum. Tá? Não é uma jornada que me interessou, certo? Tchau, obrigado. Ok? Né? Boa. Agora, imaginem a Alexa com o IA, que é o ChatGPT
com um assistente pessoal para valer por voz, muito inteligente, proativo, que é um assistente pessoal de verdade, é isso que se imagina numa agenda de 2 a 5 anos, não dá para prever exatamente, né? Que saiba todos os meus familiares e amigos, data de aniversário, as minhas informações financeiras que eu autorizei, portanto, quanto que eu posso gastar, quanto que eu deveria gastar, os meus meios de pagamento, aonde eu moro, aonde eles moram, certo? Alguma lógica de gosto, porque tem as redes sociais e tal. E ela me pergunta, Eduardo, Dia dos Pais está chegando, vamos escolher um presente para o seu pai? Vamos, Alex? Alguma sugestão? Escolhi 3 coisas aqui, o que você acha? Pá. Caraca. Nós vamos chegar aí? Vamos chegar. Eu vou comprar hein, essa daí. Assertivo na escolha, adequada ao meu orçamento. A hora que eu disser a opção 2, ela já sabe onde o meu pai mora, se eu quiser que entregue. Você quer que entregue na casa dele? Quer que... Né? Vai sugerir um cartão pela minha voz, né? Pelo meu estilo de fala. Vocês já entenderam, né? Sim. A chance de eu comprar o presente do meu pai por ali é muito grande. E de todo mundo. A chance de eu repor o meu supermercado por ali é muito grande. A chance de eu fazer a obra da minha casa por ali é muito grande, porque ela sabe o que está faltando na obra, as coisas que eu usei. Então, a obra, a farmácia, o supermercado, o presente, a chance disso ir para o assistente pessoal com IA é muito grande. Qual é o problema? O desenho estratégico disso é que provavelmente vai surgir uma camada entre consumidores e varejistas, que hoje não existe. Entenderam? Por isso que se fala que toda vez que a tecnologia resolve um problema, ela cria mais 2 problemas. Essa camada é uma camada que vai ser mídia, que vai ser, enfim, né? Essa camada entre consumidores, porque essa pergunta é, esta Alexa vai comprar de quem? Né? Ela vai dar preferência para qual loja? Então, essa é uma questão importante que deixar aqui como um ponto para as pessoas pensarem. Porque aí você não vai mais procurar no Google, né? Quero um presente. Isso. Você vai num Alexa. Aí o custo de aquisição vai estar onde? Na Alexa. Quem vai estar mais relevante na Alexa? A Alexa vai comprar... Claro, eu acho que para o consumidor tem que ser a melhor escolha, certo? Mas como é que eu vou estar indexado na Alexa? Como é que eu vou ser a melhor escolha da Alexa? Como é que eu influencio a Alexa? Isso. E quem não tiver na Alexa está fora. Esse é o ponto. Mas isso já está acontecendo? Não. Não. Não, isso é futuro. Tá. Caramba. Isso é desenho, mas é um desenho bem real. Tá? Tem muita coisa para mudar aí. Tem Vixe, muita coisa. Maria. A gente vai precisar esperar o Terra ir de novo para a China e voltar para nos revelar o que está por Isso aí, vir. vamos Daqui ver. a 5 anos a gente vê isso acontecendo aqui no Brasil. Mas aí ele vai fazer a palestra e a gente vai lá ver a palestra. Terra, queria que você olhasse para a câmera da verdade e você desse aqui alguns conselhos para quem está pensando em empreender, o profissional que deseja talvez ingressar um pouco e desenvolver soluções voltadas para o varejo. Assim, você que interage muito com startup também, qual é a recomendação que você daria para esse empreendedor que está querendo voltar para desenvolver soluções para o varejo aí? Eu acho que hoje inteligência artificial é a palavra da vez. Então, se você não for algo de IA, você tem que ter IA. Seja na construção, no desenvolvimento ou no seu produto. Acho que esse é o primeiro ponto. A outra, vou falar pela última vez na China, uma das coisas que a gente vai visitar na China agora são as bolsas de dados de Xangai. A China entendeu que se você não organizar e dar valor aos dados, a gente não tem bolsa de valores aqui. Eles criaram bolsa de dados. Que o dado tem que estar organizado, é um commodity. Quanto vale o dado? Quanto vale, né, o meu dado? Então, a dica que eu dou é organiza melhor, não pega o dado que você vai construir ou que você vai trabalhar e trata de qualquer jeito. Tá? A gente fala há 20 anos que o dado vai valer, vai monetizar, isso vai chegar. Tá? Então, essa é uma outra dica. E a terceira, e não menos importante, e aí vocês conhecem bem disso, não menospreze a tal da arquitetura, a gente não falou disso, né? Mas eu sou chato com esse assunto, que é um dos temas daquele meu modelo da transformação digital. A arquitetura de tecnologia. Simplifica, simplifique, simplifique e faça um negócio que funcione. As empresas capotam muito pela arquitetura, né? Arquiteturas complexas,
que não integram, que não funcionam, né? A arquitetura é basicamente como é que você constrói a sua casinha do ponto de vista de tecnologia, que tem que ser um negócio que se acopla fácil, funciona fácil, tudo que chega de fora entra fácil, custa fácil. Então a arquitetura também é um negócio que tem que, tanto a sua quanto a tua conversa da sua com as coisas de fora. Né? Então acho que são algumas dicas finais aí para a turma. Terra, muito obrigado aí pelo seu tempo. Caraca. Para nós foi uma aula aqui. Poxa vida, eu tô querendo ir pra China já. Vamos pegar aí daqui a pouco esse barco aí. Quem sabe a gente não Faz cria um aí pricing cast na China? na China aí Caraca. um dia aí com o Terra aí junto. Sensacional, aí. sensacional, Seria cara. muito bacana. Muitíssimo obrigado. Acho que a gente falou não só de tecnologia, mas nós falamos de estratégia, de varejo, digitalização. Legal. Falamos de coisas muito, muito interessantes e para nós foi uma honra ter você parabéns aqui com a pelo gente. Pricing Cast aí. Sucesso para vocês. E a gente vai deixar também aqui, para você que está nos escutando aqui, o link aqui do livro do Terra aqui. Esse livro está fantástico, uma grande dica também. Vamos deixar o link aqui do podcast, dos podcasts dele também e também das redes sociais. Então, segue o Terra e pode ter certeza, se conectar e seguir o Terra, você vai evoluir bastante no nível aí do seu varejo aí de conhecimento. Boa. Aí. E testa o IA. E testa o IA aí. E testa o IA. Boa. Boa. Valeu, gente. Falou, galera. Obrigado aí. Pricing Cast. Tchau, tchau. Abraço. Tchau, tchau.